Você já se pegou olhando no espelho e perguntando: quem sou eu agora? Não aquele reflexo superficial que devolve sua imagem, mas aquele outro espelho, o que vive escondido atrás das suas escolhas, dos seus silêncios, da forma como você reage quando ninguém está vendo. Há uma diferença abismal entre mudar de vida e deixar a vida te mudar. O primeiro é um ato de vontade, trocamos empregos, relacionamentos, endereços. O segundo é um ato de rendição, quando você deixa de ser personagem da própria história para se tornar o protagonista da vida com V maiúsculo. A verdadeira transformação não anuncia sua chegada com fogos de artifício. Ela se revela nos detalhes, no dia em que você percebe que aquela antiga obsessão já não te visita mais, na hora em que um elogio te toca, mas não te define, no instante em que uma crítica dói, mas não te paralisa. E o mais curioso, quem realmente mudou não carrega placas anunciando "eu mudei", não faz propaganda de sua própria evolução, porque quando o eu deixa de ser o centro, até mesmo a ideia de progresso espiritual se torna irrelevante. Então me responda, o que ainda te faz vibrar? O que ainda te faz sofrer? As respostas estão aí, não nas grandes declarações, mas sim nos pequenos impulsos do dia a dia. A real mudança está no modo como você reage quando ninguém está te olhando. Porque no final das contas, a única prova que importa é aquela que nem precisa ser dita, se revela no simples ato de respirar sem precisar se justificar por existir. E então você mudou? O espelho mais profundo já sabe a resposta antes mesmo que a pergunta termine de ser formulada. Eu com certeza não mudei. Sabe, ontem eu vi uma palestra que trouxe essa chamada para mim. E ela se chamava Chega de Ser Bonzinho. E aí, ouvindo essa palestra, eu realmente percebi que eu adotei a figura do bonzinho. Sabe, que é aquela figura que parece ser uma boa pessoa, que parece de fato se preocupar com o mundo. Mas se a gente cutucar mais a fundo, a gente vê que isso não é verdade. E eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, eu olho uma pessoa que está em situação de rua, eu me entristeço muito com a situação dela. E eu, às vezes, até oro por ela, olho, por ela com compaixão, não desrespeito essa pessoa de forma alguma e sei que ela tem uma história que traz ela para esse lugar. E eu também procuro fazer algumas doações, na medida de que financeiramente é possível. Mas isso é a figura do bonzinho. A pessoa boa, de fato, a que conseguiu mudar, a que conseguiu evoluir, transcender, ela não fica só olhando a cena, ela age pela cena. Quando ela vê alguém em situação de vulnerabilidade, ela age para tentar melhorar aquela situação. Talvez a gente não consiga acabar com a situação, mas pelo menos melhorar. E é lógico que as minhas desculpas para não fazer isso são sempre a falta de tempo ou a falta de dinheiro, sempre vão ser assim, E na verdade, isso tudo são só desculpas, porque a gente de fato não está disposto a doar o nosso tempo para o outro. A gente, me desculpa, eu não estou disposta. Pode ser que aí do outro lado, quem está me assistindo esteja disposto. E eu fico feliz se você é essa pessoa. Mas eu ainda não sou. Eu ainda estou numa ignorância gigante. Eu ainda sou muito pequenininha. Então eu ainda estou na figura do bonzinho só, que olha para o outro e sente, tem empatia e ora pela dor do outro. Mas a ação mesmo eu ainda não tenho feito. Então eu acho que eu não mudei. Pode ser
Pode ser que eu esteja já um pouco melhor do que o que eu cheguei aqui no planeta. Eu me lembro quando eu era criança, eu era uma criança bem egoísta, sabe? Eu não queria dividir nada que era meu, eu não queria que as outras crianças brincassem com as minhas coisas. Eu tinha um ar de soberba muito grande quando eu era criança. Então pode ser sim que eu tenha mudado da minha figura infantil. E eu já fico feliz por isso, porque eu acho que eu estou um pouco melhor do que eu era quando eu iniciei essa encarnação. Mas eu estou muito longe. E sabe, eu até me peguei pensando, depois do que eu vi ontem, que ainda bem que eu não vim para essa vida com uma posse financeira grande. Eu acho que essa deve ser uma das maiores provas que uma pessoa deve ter. Porque você vir com muito dinheiro e usar esse dinheiro para algo maior deve ser desafiador. Eu não sei se eu tivesse muito dinheiro, eu tenho certeza que eu faria doações, tá? Mas eu não sei se eu conseguiria virar e falar assim, tá, eu tenho muito dinheiro, então eu posso de fato me doar ao outro. Eu não sei se eu seria esse tipo de pessoa. Eu às vezes fico tentando, né, fingir que tem alguém lá em cima falando, calma, não se preocupa, você é boazinha, não precisa se penalizar tanto. Mas a verdade é que não, né? E como eu disse, eu até agradeço não ter uma quantia de dinheiro tão grande, porque pode ser que eu seria muito pior do que eu sou hoje. Então ter um acesso financeiro limitado é uma bênção na minha vida. Agora que eu tomei consciência disso, me torna ainda mais responsável por mudar. Então vamos tentar. Eu vou tentar ver quais são os caminhos, o que eu posso fazer, onde que meu ego ainda está muito amarrado e que precisa se soltar. Mas eu de fato espero que, se eu ainda viver muitos anos nessa vida, eu espero que lá na frente eu possa olhar para trás, para Juliana de 35 anos e falar, sou melhor do que aquela moça era. E assim eu quero que seja. E você? O que você acha sobre esse assunto? O que você acha sobre fazer bem ao outro? Você já conseguiu se libertar e consegue fazer um bem real pro outro? Conta pra mim aqui embaixo que eu quero saber, e me dê dicas também. Isso também é importante. Eu agradeço por você estar aqui, ter escutado um pouco da minha história. Eu espero que você tenha um dia iluminado e que você leve a sua luz por onde for.